Bom dia. Eu estou aqui para falar para vocês sobre como criar APIs usando o Rails API. Primeiro eu vou começar com um questionamento, tá? Por que incluir funcionalidades que não serão usadas quando você está criando uma API JSON? Repensem sobre isso e mais para frente vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá? Uma apresentação, eu sou a Patrícia, sou formada em Ciência da Computação pela PUC Minas, em Poços de Caldas, e sou pós-graduada e especialista em Engenharia de Software pela Unicamp, fiz no ano passado, e trabalho na CodeMiner 42, como engenheira de software. Aqui é um histórico profissional. Eu comecei a trabalhar na área de TI numa associação de apoio à comunidade, então eu era professora voluntária, eu dava aulas de informática básica para crianças e adolescentes. Depois eu comecei a trabalhar nessa outra empresa que chama MedSystem, aí já era uma empresa de software, de cliente-servidor, era sistemas médicos, softwares médicos. E eu comecei na área de suporte, depois eu fui para a área de testes e depois, por último, programadora. Eu fiquei mais ou menos 3 anos nessa empresa. E aí eu recebi um convite para mudar para Campinas para trabalhar com Rails. Nunca tinha trabalhado com nenhuma linguagem web. Na MedSystem eram linguagens C++ e Delphi, né, Pascal. E eles me chamaram porque eles sabiam que eu tinha bastante conhecimento da área de soluções médicas e eles estavam desenvolvendo um produto que era uma agenda médica, uma agenda para consultório médico. Eles me deram tempo para aprender o Rails, então foi mais ou menos 1 mês e eu era mentorada pelos meninos que trabalhavam nessa empresa e me ajudaram nessa mudança de Poços de Caldas para Campinas. Foi bem legal no começo, mas em pouco tempo depois de 1 mês, por má gerência do coordenador, era uma empresa de consultoria, acabou que teve que fechar as portas da empresa e foi todo mundo demitido. E eu tinha acabado de mudar para Campinas, tinha 1 ano de contrato de aluguel para pagar, tinha acabado de começar a aprender uma linguagem, não era expert, nem perto disso. E aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço, né? Estou desempregada, num lugar que eu não conheço, numa linguagem que eu acabei de começar a aprender. Comecei a mandar currículo para todos os lugares, de diversas linguagens, de C++, de Android, que eu já tinha feito um curso, de Rails. E para minha surpresa, em menos de 1 mês eu já estava fazendo entrevista e estava sendo contratada de novo. Mas não era para a linguagem que eu tinha bastante conhecimento, que era C++. Era para a linguagem que eu estava aprendendo, que era o Rails. E aí, depois disso, eu entrei nessa empresa chama Evolucional, lá em Campinas. E depois disso, eu comecei a aprender o Rails realmente. E foi aí que eu fiquei, até então, até hoje, eu só desenvolvo em Rails. Depois eu mudei para a Solvian por questões financeiras, né? A Solvian pagava melhor e acabei indo para lá. Eu fiquei 3 anos na Solvian também. Fui líder técnica de um produto deles, que chama Trade Rally. Só que era empresa voltada à operação. Então, a gente passava dias fazendo hora extra até 10, 11 horas da noite, entrando às 9. Então, era sem vida. Depois de um certo tempo, eu fiquei 3 anos nessa empresa, depois de um certo tempo eu não aguentava mais. Eu não conversava com mais ninguém, eu só ficava lá olhando para o Note, programando e fazia mais nada. Aí eu cansei, falei, eu gosto dessa empresa, gosto das pessoas que estão lá, mas não é isso que eu quero um ambiente mais calmo, onde eu possa me organizar melhor, onde eu possa trabalhar de uma forma mais organizada. E foi onde a CodeMiner me chamou e eu acabei indo para a CodeMiner. Então, eu estou na CodeMiner 42, lá do escritório de Campinas. Aqui é a nossa agenda. Não sei se deu para ver muito bem, mas
Eu tentei fazer tipo uma árvore de commits. Eu não sei se deu para ver bem isso. Opa, passou demais. E primeiro a gente vai falar sobre, explicar sobre o JSON, apesar que a Dani já falou na primeira palestra, mas eu vou mostrar uns exemplos sobre o que é a API, o que é o Rails API e o Active Multi Serializer, e como criar uma aplicação usando o modo API. Então, o JSON é um formato de intercâmbio de informações. É fácil para a gente, pessoas humanas, ler e entender o que está sendo escrito, e é fácil também para a máquina parsear e gerar esses JSONs. O JSON é independente de linguagem, então o JSON existe no C++, existe no C Sharp, no Delphi, no Python, no Perl, no JavaScript. Então, todo mundo acaba usando o JSON, porque ele, além dele ser mais leve, ele é independente de linguagem. Ele é formado por duas estruturas. Você pode usar ele como se fosse nome, chave e valor, então atributo e o valor do atributo, ou seja, um objeto. Ou você pode usar como struct, ou como um hash, ou como uma table. Ou você pode usar também em outro formato, que é uma lista de valores. E aí pode ser um array, pode ser um vetor, pode ser uma sequência. É o mais moderno, né, o que está sendo mais utilizado. Antes o mais utilizado era o XML, e isso deixou de ser utilizado porque ele é bem pesado para ficar traficando entre aplicações, porque ele tem várias tags de abertura e fechamento que sempre tem que ter, e o JSON não precisa disso. E aí o JSON acabou de uns tempos para cá sendo mais utilizado. Esse é um exemplo, então eu tenho ali uma matriz de inteiros, é isso mesmo, esse é um JSON, é essa chave que vem com um array com valores, outro array com valores, e assim vai. Esse é um outro exemplo, que é um objeto, então eu tenho chave e valor, ou seja, aqui são todos os atributos de um objeto que eu tenho. Tá? Então, um objeto aqui, no caso, é um filme. E nesse outro exemplo, é a mesma coisa, só que ao invés de um objeto, eu tenho vários objetos. Então, é um array de objetos, uma lista de objetos. Se vocês perceberem, a gente lendo aqui, a gente entende o que contém nesse JSON. Se a gente pegasse, por exemplo, XML, a gente ia demorar um pouco mais para interpretar o que está dentro daquele XML. Agora, falando sobre a API. A API é uma interface para facilitar a programação de aplicações. Ele tem várias ferramentas que facilitam isso. Aqui é um gráficozinho feito pela GetElastic em 2012, e é uma predição de APIs públicas. Então, eles achavam que em 2016 teríamos mais ou menos 30 mil APIs públicas, mas na verdade não foi bem assim. De APIs públicas em 2016 nós tínhamos mais ou menos quase 15 mil APIs. As empresas, por que elas são bloqueadas em abrir esses dados? Porque elas acham que vai estar expondo a regra de negócio, vai estar expondo informações que são de clientes e tudo mais. Mas tem algumas empresas que já começaram a abrir as APIs, não todas, lógico, algumas coisas você tem que deixar fechada mesmo, que faz parte da sua regra de negócio, mas algumas já começaram a abrir, por exemplo, partes de planos. Então, por exemplo, o Uber, você tem as APIs dele, que ele mostra os tipos de serviço que ele oferece, os preços, as rotas, tudo está aberto. A única coisa que eles não deixam aberto é como isso está sendo feito, né? Como que eles chamam o
motorista para aquela informação que você está passando, para aquela rota que você precisa ir. Então, ainda precisa melhorar, né? As empresas poderiam já ter liberado um pouco mais, mas também a comunidade open source já criou várias APIs públicas e isso está aumentando. Está aumentando pouco, mas está aumentando. Alguns exemplos de API. É muito difícil para quem nunca trabalhou com isso entender o que é uma API. Eu demorei muito para entender a primeira vez que eu fui trabalhar com isso. Porque não é visível, você não vê uma API. A API, por exemplo, a gente pode citar um exemplo de uma aplicação mobile. Vamos supor o Uber mesmo. O Uber, se não me engano, tem login via Facebook e login via Gmail. Quando você clica ali para fazer login, o que ele está fazendo é uma requisição numa API pública do Facebook e o Facebook está retornando os seus dados para aquela aplicação. A gente não percebe, mas é uma troca de informações que está acontecendo ali. E isso é feito por APIs. Um outro exemplo é quando você vai fazer um pagamento num e-commerce. Então, o Pagar.me, o Boa Compra, o PagSeguro, todos provêm APIs para você fazer a integração do seu e-commerce com esse tipo de pagamento. O Correio também disponibiliza a API de CEP deles, então você consegue calcular CEP usando a API pública do Correio. E trazendo um pouco mais para a nossa realidade, um exemplo que a gente possa pensar é quando a gente está no restaurante. Quando a gente vai no restaurante, imaginem que o garçom ele não provê nada. Ele vai pegar o seu pedido e levar para a cozinha ou pegar informações do restaurante e te passar. Então, ele é uma API, ele é uma interface sua com o restaurante e do restaurante com você. A gente pode pensar assim, um garçom, no nosso exemplo, mais voltado para a nossa realidade, é uma API. Essa aqui foi a postagem que o Santiago Pastorino fez quando estava incorporando o modo do Rails API no core do Rails. E ele disse que eles estavam incorporando e que eles abriram o request para discutir os resultados disso. Isso foi em 20 de abril de 2015. Então, não é tão... É recente até. Faz 2 anos que foi incorporado o molde do Rails API no core. O modo do Rails API foi incorporado a partir da versão 5. Ele é usado para criar somente aplicações API. Então, você não vai ter interface, você não vai ter views. Ele não, quando você está fazendo o setup do projeto, o setup inicial, ele deixa de utilizar vários middles que geram esses helpers, essas views. Então, essas coisas não vão ser carregadas quando você subir sua aplicação. Isso dá um ganho de performance com relação a linguagens que não tem isso, que carrega tudo sempre. Para você usar o mod API, o mod do Rails API, você tem que estar com uma versão do Ruby 2.2 ou maior que isso. E tem que estar usando a versão do Rails 5 ou maior. A gente está na 5.0.6, a mais atual, já liberada. E tem a beta, que acho que é 5.1.4, se não me engano. Ele remove todas as funcionalidades que você não precisa quando você está buildando uma API. Então, você não vai ter view, você não vai ter template, você não vai ter helpers, nem vai ter sessão, cookies, nada disso. Isso tudo é removível. Ele também remove dos generators. Então, quando você usa o scaffold, por exemplo, ele não vai criar esses arquivos de views, de helpers. Ele vai criar somente o que é necessário para a API. Então, isso é bem legal. Para quem usa bastante o scaffold, isso facilita. Uma outra coisa que altera também,
é o seu Application Controller. Numa aplicação Rails Web normal, sem remoção ou usar modulo, você tem o seu Application Controller herdando de Action Controller Base. Numa aplicação que vai ser somente a API, você tem seu Application Controller herdando de Action Controller API. Por quê? Porque o Action Controller Base ele tem todo o tratamento de sessão, de cookies, e a gente não vai precisar disso quando está desenvolvendo uma API, uma API. Agora, falando um pouco sobre o AMS, que é o Active Model Serializer, a gente vai usar ele aqui no exemplo. Você poderia usar uma outra gen para responder os JSONs ou parsear, mas o AMS ele também já está incorporado no Rails Mode, o Rails API Mode. Então, fica muito mais fácil você usar uma coisa que já está no core do Rails do que ficar instalando dependências na sua aplicação. Ele vai serializar os JSONs para você, então, não sei se alguém aqui já usou o JBuilder ou alguma coisa assim do Rails, mas ao invés de você ter um arquivo, uma view com o formato do JBuilder, você vai ter só um serializer e ali você vai informar o que você quer que apareça quando serializar seu JSON. Ele define os atributos e também as relações. Por exemplo, se você tem um model que é um user, um objeto user, que tem uma associação com um outro model que é member, por exemplo. Se você colocar esse relacionamento no serializer, o serializer do user também vai trazer o JSON do serializer do member. Tá? Então, sempre quando você usa relacionamentos no serializer, ele carrega os JSONs das relações. Uma outra coisa também é que você pode criar um método custom, um método customizado. Então, não necessariamente, vamos supor, você está num model user, você quer devolver se ele está ativo ou não, mas você não tem essa informação como atributo. Você pode criar um método dentro do serializer, fazendo esse tratamento, e essa informação vai ser retornada como se fosse um atributo do seu objeto. Mas, na real, não é. Mas você consegue fazer esse método customizável dentro do serializer. Esse é um exemplo básico do serializer, do Active Model Serializer. Aqui eu estou serializando um objeto cidade, então eu tenho os atributos, o ID do estado e o nome. E eu tenho um relacionamento também com o state, que é o estado, para trazer também a informação do estado junto com a informação da cidade. Ali eu coloco o serializer, setando aonde está o serializer, porque essa aplicação que eu desenvolvi, ela estava versionada. Então, eu tenho várias pastas de versão dentro do meu serializers. Então, para não ter problema de carregar o serializer incorreto, é melhor você setar em qual versão ele está. Se você não colocasse o Rails por default, ele já ia tentar procurar na API V1. Mas se ele não encontrasse uma outra pasta, ele ia tentar carregar. Porque o Rails é assim, ele volta camadas até tentar encontrar a sua informação. Esse é um outro exemplo de um serializer, só que esse já é um custom. Esse user term, ele não existe como objeto, ele não é um objeto do meu sistema. Mas eu quero serializar ele com JSON, quero usar o Active Model Serializer. Então, eu criei um método custom aqui, que está abrindo uma view e carregando ela como HTML. E estou falando que eu vou retornar como atributo do meu user serializer. Então, quando eu voltar isso para um aplicativo que está consumindo, por exemplo, ele vai pegar e vai abrir o JSON, vai estar com body, 2 pontos, e o HTML do contrato, que aqui é o caso, é um contrato de uso de termos. Bom, já fiz uma introdução, então, sobre o JSON, também já fiz uma introdução do API e do Rails API.
Então, vamos criar uma aplicação com isso. Quando você for criar uma aplicação Rails, normalmente você usa o Rails New e o nome da sua aplicação. No nosso caso, a gente está criando uma aplicação que é somente API. O que a gente faz? A gente coloca hífen API, porque isso é a option para carregar somente o modo API. E isso que vai fazer com que não carregue aqueles middle de sessão, de cookie, de views. Quando você usa esse mode também, se você abrir o Genfile, que é o sistema de dependências do Rails, você vai ver que ele é bem reduzido com relação ao Genfile de uma aplicação normal em Rails. O Genfile de uma aplicação normal em Rails vem Sass, vem Coffee, vem várias outras Spring. O Spring até vem, dá até para tirar aqui. Mas vem várias coisas a mais que no Mode API a gente não vai usar. No caso, a única coisa que eu alterei aqui foi setar a versão do Ruby. A versão do Rails ele já pega a mais atual, já homologada, que é 5.0.6. E uma outra coisa que eu setei aqui foi o meu banco de dados, que ao invés de usar o SQLite, que é o que vem por default, eu estou usando o Postgres. E aí o Mode do API, Mode do Rails API, já carrega para mim a gen do Active Mode Serializer nas minhas dependências. Essa é uma migrate, para quem não conhece, ela é responsável por criar a tabela no meu banco. Então, eu coloquei aqui só para mostrar que o meu objeto user ele tem a informação de name, age, gender, lat, long. Então, é nome, idade, gênero, latitude e longitude. Tá? E esse timestamp a gente põe só para gerenciar o registro no banco. Então, ele tem a informação de quando foi criado aquele registro no banco e quando foi a última vez que ele foi atualizado. Ele fica sempre, toda vez que acontece uma alteração, ele atualiza essa coluna que chama Updated At. Essa é uma outra migrate que eu estou criando a tabela de inventory, que é inventário. Então, estou criando dois objetos, um que é o usuário e um que é o inventário do usuário. Ali eu tenho definido o item e a quantidade, e eu tenho uma referência, que é a for key, com o usuário, para poder fazer o relacionamento também no banco. Tá, então a gente já tem o banco criado, já setamos o banco e já temos o setup da aplicação feita. Vamos começar a colocar coisas para que ela funcione. No caso aqui é o arquivo de routes do Rails, onde eu defino os endpoints que vão ser acessados. No caso aqui eu coloquei que vai ter um /API no começo da URL que vai ser feita a requisição. Vai ter um V1, que é com relação ao versionamento que eu fiz. E depois eu tenho as ações de users e uma ação de trade, que é relacionado a um member. Então, o que quer dizer isso aqui? Quando a gente faz isso aqui, a gente está dizendo que para fazer trade, eu tenho que estar em um usuário específico. A URL final disso aqui vai ser /API, /V1, /users, o ID do usuário, /trade, que é ali que eu vou falar, eu estou querendo fazer uma troca com esse usuário. É com esse ID do usuário que eu vou identificar quem é o usuário que eu quero fazer a troca. Aqui já é a criação do serializer. Eu tenho um serializer de user, ele tem os atributos ID, name, age, gender, lat, long, são os mesmos atributos que eu tenho no banco, eu estou retornando tudo. Mas se você quiser não retornar alguma dessas informações, por exemplo, latitude e longitude, basta não colocar no serializer. A hora que renderizar, ele vai renderizar somente o que você colocou no serializer. E aqui eu estou retornando também o inventories, que é o relacionamento com o inventário. Então, estou trazendo o usuário e estou trazendo também as informações do inventário dele, dos itens que ele tem no inventário.
Aqui é o serializer do Inventor. Se vocês olharem aqui, ele tem um método custom. Quando está assim, que eu estou definindo um método, isso aqui é a definição de um método. Quer dizer que isso não existe no meu objeto. No meu banco, essa informação não existe, mas ela é uma informação existente no meu Active Record, no meu model. Então, eu posso usar ela no serializer. Então, a gente já tem o banco definido e já tem os serializers definidos. O que está faltando? Temos a rota também. Está faltando criar o controller. O controller é quem vai receber essa requisição, pegar esses dados, tratar, setar, mandar para o model salva essas informações para mim e me devolve se foi sucesso ou não, que eu vou devolver de novo para quem requisitou em tal formato. Então, é isso que está acontecendo aqui. Quando eu faço o dev create, eu estou falando que eu quero que crie um novo usuário, passando esses parâmetros que estão vindo na requisição. Então, a requisição pode ser um mobile que está fazendo a requisição, passando um JSON com os parâmetros, e isso está chegando no meu controller, e eu estou mandando salvar. Aqui, já tem atribuição desses parâmetros parseados no objeto user. Quando eu mando salvar, ele vai separar exatamente o que está vindo de informação. Então, a string nome vai para nome, o integer idade vai para idade. Ele junta essas informações batendo o atributo que está vindo no JSON com o atributo que tem no banco, no meu objeto. E aqui eu estou mandando renderizar um JSON, falando que foi criado e que o serializer é aquele que a gente criou nas telas anteriores, que é o user serializer. Se não, eu mando ele renderizar um JSON normal com os erros da Active Record. Isso aqui não é um serializer, somente o de cima. Aqui eu estou usando mesmo um retorno JSON simples, mas com as informações do Active Model Active Record, que são os erros mesmo que o próprio Active Record gera. Esse aqui é uma outra action que eu tenho no meu controller. Essa action é para fazer a listagem de todos os usuários que eu tenho cadastrado no banco. Então, ele chama o model e pede para trazer todas as informações que estão cadastradas e eu mando renderizar no JSON usando aquele serializer que a gente criou, que é o user serializer. No caso aqui desse slide, eu estou usando o Postman, mas vocês poderiam usar o Curl, poderiam usar o Hash Client, Hash Console, para fazer esses testes de request. Eu gosto do Postman, porque eu acho ele mais visualmente bonitinho, mais fácil de interagir. Aqui eu seto, então, a URL do endpoint que eu vou bater. Então, nesse caso aqui, nesse cenário, eu estou pegando e mandando um post. Quer dizer que eu estou criando um usuário. Ele vai bater lá naquele create do meu controle users e o retorno disso vai ser um JSON. No caso, eu estou mandando criar um usuário com o nome de Paty Bastos, com a idade de 27 anos, com gênero feminino, a lat e a long. Esse é um JSON simples que está sendo enviado para o controller. Quando eu clico ali no send, ele manda a requisição para a minha aplicação realmente. No caso, ele está como localhost, porque eu estou rodando a minha máquina mesmo. E aí vem o retorno do serializer. Esse aqui é o nosso serializer que a gente definiu lá na aplicação. Ele está trazendo, então, todos os atributos que a gente definiu e está trazendo também o relacionamento com inventários. Então, está trazendo as informações de usuário e as informações de inventários daquele usuário que acabou de ser criado. Esse outro exemplo é a requisição de listagem. Então, eu estou fazendo um get no index e estou pedindo, traz todo mundo que está cadastrado para a listagem. E aí ele usa aquele serializer também e traz todo mundo. Aqui, eu minimizei, mas tinha vários outros registros criados. Então, ele vai trazer uma lista, um array de objetos, que é aquele
segundo exemplo que eu dei quando eu falei sobre o JSON. Para você criar uma aplicação só de API, isso é o suficiente. Essa já é uma aplicação de API, que é onde você consegue criar usuários e eles têm um inventário associado. Toda vez que você cria um usuário, está se associando um inventário. E eu estou conseguindo também pegar a listagem de todos os usuários que eu tenho cadastrado. A gente pode trazer esse exemplo para outros exemplos. Por exemplo, um blog, dá para fazer assim, uma criação e uma listagem. Um sistema de denúncia, dá para fazer assim também, criando uma API para criar as postagens e para listar. Então, com poucos arquivos, a gente consegue criar uma API usando o emoji do Rails API no Rails. Só aquilo. Se você for fazer APIs mais robustas, você já começa a ter que pensar em fazer cache de coisas que são retornadas, que são sempre iguais. Por exemplo, se você tem uma informação que, a partir do momento que ela é cadastrada, ela não vai ser mais alterada, você pode colocar um cache do Rails mesmo. Ou usar o main cache também, que é uma ótima opção. Uma outra coisa que você começa a ter que pensar quando você está trabalhando com API quando ataques de muitos requests na sua API. Se uma aplicação não tem tratamento, provavelmente a aplicação vai cair, se ela sofrer muitos ataques. Então, quando você está fazendo uma aplicação que é somente API, você tem que pensar nisso. Uma sugestão para usar aqui é o Hack Attack do Rails também. É uma gem que você coloca nas dependências e é bem facinho de se usar para gerenciar esses ataques. Ele salva o IP e quantos requests e quanto tempo essa pessoa fez esses requests. E aí você consegue colocar numa lista de bloqueados. É isso que ele faz. Basicamente é isso. A gente já tem uma aplicação API rodando. Bem simples mesmo. Para quem já conhece o Rails, é mais fácil, lógico. Mas para quem não conhece, dá um nó na cabeça, porque parece simples demais. Mas é isso mesmo, não foge disso. São poucos arquivos que você precisa para criar um endpoint e colocar essa API para funcionar. Agora, fugindo um pouco do assunto, eu coloquei um slide meio natalino, né, porque a gente já está em novembro, Natal, dezembro, está tudo ali. Fugindo um pouco do assunto, falando mais sobre empoderamento e eventos, eu queria sugerir para vocês continuarem aí em conferências e em meetups também. Aqui em São Paulo tem bastante, em Campinas tem um pouco menos, mas aqui em São Paulo tem muito. Às vezes eu venho para cá para poder ir nos meetups, porque além de fazer network, você ganha muito conhecimento e também fica sabendo de empresas que são mais inclusivas. Tem o Code School e o Code Academy também, que são ferramentas de e-learning e tem vários cursos gratuitos. O de Rails está gratuito no Code School, de Ruby também. E aí, aqui tem algumas imagenzinhas. Esse é o Rupai em Campinas. É uma conferência. No começo, ele era uma conferência só de Ruby on Rails e Python. E hoje em dia ele tem JavaScript, tem Node, tem várias coisas. Essa aqui é a foto do Rails Girls desse ano. Foi muito legal, eu gostei muito, acho que vocês também. E eu pretendo participar mais vezes, eu fui coach também junto com as meninas. E é uma coisa gratuita e que está à disposição para qualquer um ir. E é muito legal e é muito inclusivo e é super tranquilo. Você nunca codificou nada, você pode ir, que vai ter uma pessoa que vai te auxiliar desde o zero. Aqui é a Brasil.js, esses são os meninos da CodeMiner. Eu sempre tive muita sorte na área de programação, na minha vida profissional,
que eu sempre encontrei pessoas muito boas no caminho. Os escrotos eu abandonava para trás assim, nunca mais olhava e acabou. Mas os que eu sempre passei mais tempo, as empresas que eu trabalhei mais tempo, que na maioria das vezes infelizmente era só eu como mulher, os meninos eram muito legais, então eles me ajudavam muito. E na Brasil GS foi legal porque tinha um público muito misto. Não tinha só muitos homens e poucas mulheres, não estava meio a meio, mas tinha muitas mulheres lá e foi bem legal. Aqui é a DECONF desse ano, é uma conferência que começou a ser organizada pelo Fábio Akita, que é o sócio da CodeMiner. E esses são alguns dos meninos que trabalham na empresa comigo. Tem eu e mais uma menina, que é a Carol, que está palestrando. Mas essas mulheres que estão aqui é a Paty, mas ela é do RH e do financeiro. Essa eu não conheço, ela apareceu na foto também na hora que a gente juntou todo mundo. E a Isabel. A Isabel, ela não é programadora, mas ela participa de muitos eventos. Ela era da comunidade open source do GNOME. É bem legal, ela já fez vários eventos lá fora, tudo mais. E tem uma outra dev que é da CodeMiner também, é a Carol, que está palestrando na sala do lado. Ela palestrou na Brasil JS também. E aí, além de conferências, eu recomendo que vocês percam o medo de palestrar. Eu tinha muito medo também, eu era toda travada, sou ainda meio travada, mas melhorou muito. Essa foto é da FATEC de Sorocaba. Eu dei uma talk lá sobre introdução a desenvolvimento web usando o Ruby on Rails. E foi bem legal, foi bem simples, mas foi super divertido. Eu me diverti muito dando a talk. Eu estourei o tempo, inclusive, mas foi bem divertido. E, por fim, agradecer e perguntar se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. Você ia falar que tirando do Rails, todas as outras você contava no máximo 10 mulheres. Infelizmente. E na minha vida profissional, eu sempre trabalhei, na maioria das vezes, era só eu de programadora no setor de desenvolvimento. Teve uma vez que tinha uma outra menina junto comigo. Do resto, todas as vezes, era só eu. E no Rails, no Python, eu ainda acho mais acessível. Agora, tem algumas outras linguagens que eu acho que é bem difícil de você entrar, participar, ser incluída realmente no meio. Por quê? Porque, na verdade, é que agora começou a ter mais eventos inclusivos. Mas você não vê muito, por exemplo, pode ser que eu esteja encanada e lá em Campinas não tenha tanto. Mas a comunidade Java eu não vejo fazendo eventos inclusivos. Eu vejo muito o PyLakes, eu vejo muito o Rails Girls, eu vejo muito o Django Girls. Eu vejo linguagens que são mais modernas, com a cabeça mais aberta. Eu queria que as outras linguagens, que são mais antigas, C++, Java, também fosse assim, COBOL, que ainda tem muito por causa de sistemas bancários, e também queria que fossem assim, que também tivessem mais eventos inclusão. Eu acho que vai rolar o primeiro evento de Java para mulheres, vai ser nesse mês, vai ser tipo o primeiro. Tá mesmo, tá organizando. Ah, que legal. Tá com o Fernando, eu falei com o Fernando, porque ele tava pedindo, quantas mulheres você conhece de Java? Deu aquela azul. Eu acho que assim, eu não lembro exatamente a data, sei que ele pediu ajuda. Acho que a dia a Tamires está organizando, você deve saber quem que é ela, uma ruiva. Tamires, Conheço. você sabe? Ela está organizando, acho que do dia 2 vai ser no Senai. Vão ter trilhas de Java, .NET e Front. Ah, isso é legal. Inclusive, eu vou palestrar também, mas ela estava procurando meninas de Java, mesmo assim, louca, porque não estava achando. Se alguém tem conhecimento, já fica a dica de se arriscar. Java eu consegui passar 5. Foi aquela, deixa eu pensar quem é Java aqui, que é muito difícil. Eu consegui falar para ela só da Camila Nastari e a Priscila Mayumi. Só que
A Lohane. Aí foi aquela vontade. Eu gostaria de ver mais mulheres dessas linguagens que eu acho super legal também, palestrando, e eu quase não vejo, infelizmente. Mais ou menos isso. Obrigada, gente.